Quando o P-47 Thunderbolt rompeu as nuvens e mergulhou em direção à coluna blindada alemã, o piloto sentiu uma mistura intensa de adrenalina e terror. O rugido do motor ecoava em seus ouvidos, mas uma preocupação maior o dominava. Seu radiador, perfurado por estilhaços, estava prestes a falhar. Não era apenas um risco, era uma certeza. Ele sabia que, em condições normais, aquele avião não deveria estar voando, quanto mais atacando. A lógica técnica sugeria que ele deveria estar em solo, mas a guerra não seguia regras. Sentiu que estava prestes a viver um momento que ficaria marcado na história, embora não soubesse ainda qual seria o desfecho. O cheiro de óleo queimado começou a invadir a cabine, o calor se intensificava e, mesmo assim, tomou a decisão. Iria atacar. Meses antes, em maio de 1944, a preparação para o dia D já estava em pleno andamento. O piloto, um jovem de apenas 24 anos, se alistara por convicção, ansioso para contribuir na luta contra o regime nazista. Ele se lembrava de como, com os amigos, assistiu às notícias sobre a invasão da Normandia, sonhando em fazer parte daquela grande ofensiva. Assim que o ataque começou, ele e seus companheiros de esquadrão se prepararam para as missões de apoio aéreo, sabendo que a condição de suas máquinas poderia ser a diferença entre a vida e a morte dos soldados abaixo. O clima de expectativa e medo dominava os ares enquanto se dirigiam para a França. Após o dia D, a situação para os alemães tornava-se cada vez mais crítica. As forças aliadas avançavam e as colunas de tropas nazistas eram forçadas a recuar apressadamente. O jovem piloto, de olhos atentos e coração acelerado, enfrentou sua primeira missão real, onde percebeu as dificuldades e a fragilidade de sua posição. Em um ataque prévio, ele havia testemunhado a devastação em massa causada pela artilharia aliada, mas também as perdas sofridas pelos seus. As cartas que trocava com sua família revelavam sua luta interna entre o orgulho de combater e o peso da responsabilidade que sentia por aqueles que dependiam dos pilotos para sobreviver. O dia fatídico chegou em julho. O céu estava nublado e o calor escaldante tornava o ambiente ainda mais sufocante. A ideia de atacar a coluna blindada alemã tornou-se uma oportunidade de mostrar que a determinação do homem poderia sobrepujar as falhas técnicas. Ele se lembrou de um dos poucos momentos alegres que teve em meio ao caos da guerra, quando no acampamento um soldado mais velho lhe ensinou a importância de manter o foco. Essa lembrança o motivou em um momento de crise, mesmo sabendo que sua aeronave estava em condição precaríssima. Quando se aproximou da coluna, o caos tomou conta do cockpit. O som de foguetes e as rajadas das metralhadoras 50 ecoavam como uma sinfonia de destruição. Ele sentiu os olhos fixos na cena à sua frente. Caminhões, tanques leves e veículos blindados se movendo apressadamente, a fumaça e o pó se misturando em uma nuvem de destruição. O impacto de seus foguetes foi devastador, e a sensação de poder que aquele momento proporcionava era quase eufórica. Ele nunca tinha se sentido tão vivo, mesmo sabendo que a qualquer momento o motor poderia falhar. Por 8 minutos, ele dançou com a morte, cortando a coluna nazista com precisão e determinação, um ataque que ninguém acreditava ser possível. Enquanto observava a destruição que causou, o jovem piloto começou a processar tudo o que estava acontecendo ao seu redor. O sentido de realização era esmagador, mas a consciência da fragilidade da vida o acompanhava. Ele sabia que, mesmo sem um radiador funcional, havia feito algo que desafiava a lógica e a razão. O calor aumentava e o painel vibrava sob a pressão, mas ele se sentia firme em sua decisão. O que poderia ter sido uma tragédia transformou-se em um exemplo do que um homem determinado poderia fazer diante da adversidade. Meses antes do ataque audacioso, em maio de 1944, o mundo estava em agitação.
A Segunda Guerra Mundial se aproximava de um ponto crítico e a preparação para o dia D estava em pleno andamento. O jovem piloto de 24 anos, que aspirava a ser um defensor da liberdade, recordava-se com clareza da decisão que o levara a se alistar nas Forças Armadas. Ele era um amante da aviação desde pequeno, e a ideia de pilotar um avião de combate o preenchia de um orgulho imenso. Ao lado de seus amigos, assistia com o coração apertado às notícias da invasão da Normandia, sonhando em se tornar parte daquela grande ofensiva. Aquela era a sua chance de lutar contra o regime nazista e ajudar a libertar a Europa. O treinamento foi rigoroso e desafiador. O piloto enfrentou longas horas de aulas teóricas e práticos intensos, aprendendo a manobrar o poderoso P-47 Thunderbolt. O calor do verão europeu se misturava com a pressão que o jovem sentia em seus ombros, mas ele não desistiu. A camaradagem com os outros pilotos formou laços profundos. Todos compartilhavam o mesmo objetivo, a mesma determinação. A ansiedade e o medo pairavam no ar, mas o sentido de missão era inegável. Quando o dia D finalmente chegou, ele e seus colegas de esquadrão estavam preparados para as missões de apoio aéreo. O clima era tenso, mas a expectativa de fazer parte da maior operação militar da história dava a todos uma força extra. Os aviões de combate levantavam voo, e o jovem piloto sentia seu coração pulsar acelerado enquanto se afastava da base, dirigindo-se para a França. A adrenalina corria em suas veias. Ele sabia que a condição de suas máquinas poderia ser a diferença entre a vida e a morte dos soldados que lutavam no solo. À medida que as forças aliadas avançavam no território inimigo, a situação para os alemães se tornava cada vez mais crítica. As colunas de tropas nazistas eram forçadas a recuar apressadamente e o jovem piloto, agora mais confiante, enfrentava sua primeira missão real. No entanto, a brutalidade da guerra se tornava evidente a cada novo ataque. Em um ataque anterior, ele havia testemunhado a devastação em massa causada pela artilharia aliada, mas também as perdas sofridas por seus companheiros. A luta interna entre o orgulho de combater e o peso da responsabilidade por aqueles que dependiam dele se intensificava. As cartas que trocava com sua família eram um refúgio emocional. Ele escrevia sobre suas experiências, tentando acalentar a preocupação dos que amava, enquanto por dentro a solidão e o peso da responsabilidade o consumiam. As noites eram preenchidas com sonhos de paz, mas o despertar sempre trazia a dura realidade da guerra. O jovem piloto sentia-se dividido entre a euforia das vitórias e o luto pelas vidas perdidas. Com o passar do tempo, ele se tornava mais consciente da fragilidade da vida. Cada missão trazia consigo um novo desafio, e o preço da guerra tornava-se evidente em cada rosto que cruzava seu caminho. O peso da responsabilidade estava sempre presente, como uma sombra que se recusava a desaparecer. O desejo de proteger seus companheiros se unia à convicção de que cada ataque, cada voo, poderia ser a diferença entre a vitória e a derrota. O calor do verão e o barulho ensurdecedor dos motores de aviação se tornaram parte do seu cotidiano, e ele sabia que estava se aproximando de algo monumental. O que antes era sonho estava se tornando realidade, e ele se preparava para o dia em que seu destino cruzaria com a história. Naquele momento em que a lógica parecia se desfazer, ele não tinha ideia do impacto que sua determinação e coragem teriam em um futuro incerto, mas a chama da esperança ardia intensamente em seu coração. O dia fatídico finalmente chegou em julho e a atmosfera estava carregada de tensão. O céu, nublado e opressivo, refletia a ansiedade dos pilotos que se preparavam para o ataque. O calor escaldante tornava o ambiente ainda mais sufocante, como se a própria guerra estivesse prestes a explodir.
O jovem piloto sentia o peso do mundo em seus ombros enquanto se acomodava em seu cockpit, o cheiro familiar de metal e óleo queimado preenchendo o ar. Sabia que aquele seria um dia decisivo. Quando a ordem de decolagem finalmente chegou, ele acelerou o motor, sentindo a adrenalina correr em seu corpo. O P-47 Thunderbolt subiu como um foguete, rompendo as nuvens e adentrando um novo campo de batalha. A sensação de voar era indescritível. A liberdade das asas contrabalançava a responsabilidade de sua missão. O jovem piloto sentiu a pressão do ar em seu rosto e a paisagem se desvanecendo abaixo dele. Todos os treinos, todas as lições aprendidas estavam prestes a ser testados. Ao se aproximar da coluna, o caos tomou conta do cockpit. O som de foguetes e as rajadas das metralhadoras, 50, ecoavam como uma sinfonia de destruição. Ele fixou os olhos na cena. Caminhões, tanques leves e veículos blindados se movendo apressadamente. A fumaça e o pó formando uma nuvem de destruição. A visão era aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Um campo de batalha onde a vida e a morte dançavam em ritmo frenético. Com foco, ele manobrou seu avião mirando na coluna inimiga. O impacto de seus foguetes foi devastador. A sensação de poder que aquele momento proporcionava era quase eufórica. Ele nunca se sentira tão vivo, mesmo sabendo que o motor poderia falhar a qualquer instante. Por 8 minutos, ele dançou com a morte, cortando a coluna nazista com precisão e determinação. O estrondo das explosões e o grito dos soldados ecoavam em sua mente, gerando uma onda de euforia misturada ao terror. A intensidade do ataque o consumia. Ele viu veículos explodindo e soldados em pânico, sentindo-se tomado por um orgulho profundo. No entanto, essa sensação era acompanhada por uma consciência aguda da fragilidade da vida. Mesmo com um radiador funcional em risco, ele desafiava a lógica e a razão. O calor aumentava e o painel vibrava sob a pressão do motor, mas ele se sentia firme na decisão de continuar. Quando finalmente se afastou da coluna, uma onda de alívio e reflexão tomou conta dele. O que havia feito ali transcendia um simples ataque. Era uma declaração de resistência. Ele viu, através da visão periférica, os rostos de seus companheiros de esquadrão, cada um enfrentando seus próprios demônios enquanto se uniam para um esforço coletivo. O impacto daquela missão não era apenas sobre números, mas sobre vidas que poderiam ser mudadas por um momento de coragem. Naquele instante, ele sabia que seu nome e sua história estariam para sempre ligados ao P-47 Thunderbolt e à bravura que encontrara em si mesmo. Enquanto observava a destruição que causou, o jovem piloto começou a processar tudo o que estava acontecendo ao seu redor. O sentido de realização era esmagador, mas a consciência da fragilidade da vida o acompanhava. Ele sabia que havia desafiado a lógica, enfrentado o perigo e saído vitorioso em uma missão que muitos consideravam impossível. À medida que o P-47 Thunderbolt se afastava da coluna devastada, ele refletia sobre o significado daquele momento e as implicações que ele traria para o futuro. A adrenalina começava a se dissipar, dando lugar a um estado de análise. Enquanto voava sobre o campo de batalha, ele pensou nas perdas que ainda estavam por vir. A vitória momentânea não apagava as memórias das vidas perdidas em missões anteriores, nem as que ainda estavam por vir. Era um ciclo interminável, e ele se sentia responsável por cada um dos homens que lutavam abaixo. A fragilidade da condição humana nunca havia lhe parecido tão real. Ele se lembrou de seu pai, que havia lhe ensinado a importância de lutar pelo que se acredita, e da expectativa de sua mãe, que sempre esperava por boas notícias. O impacto do ataque que acabara de realizar começava a reverberar entre as tropas aliadas. O jovem piloto sabia que a destruição da coluna blindada nazista significava um golpe significativo para o inimigo.
Mas também era um lembrete de que a guerra não era apenas sobre conquistas, mas sobre as vidas que seriam afetadas por essas decisões. Ele não estava apenas atacando máquinas, estava enfrentando um inimigo que também tinha suas esperanças e medos. Enquanto os outros membros de seu esquadrão se aproximavam para formar um círculo de proteção, ele se permitiu respirar um pouco mais aliviado. Desde aquele dia fatídico, o conceito de heroísmo tinha sido redefinido em sua mente. Não era apenas sobre realizar feitos extraordinários, mas também sobre ser parte de uma equipe, sobre como cada ação individual se conectava a um esforço coletivo. Ele se lembrou das conversas com os outros pilotos, onde compartilhar risadas e medos havia criado um laço inquebrantável entre eles. Cada um deles trazia sua própria história, seus próprios desafios e anseios. O jovem piloto começou a ver que a luta não era apenas sua. Era de todos os homens e mulheres que lutavam contra a opressão, que deixavam suas famílias para trás e arriscavam suas vidas em nome da liberdade. A conexão com seus companheiros se tornava mais forte a cada missão, e ele percebeu que sua coragem era amplificada pela determinação coletiva. Enquanto pousava, o motor do P-47 roncou, mas ainda assim ele sentiu o peso do que havia feito. O avião havia cumprido sua missão, mas não sem custos. O radiador perfurado poderia ter sido fatal, mas ele havia superado as adversidades com uma decisão impulsiva que agora parecia mais do que apenas coragem. Era uma afirmação de vida. O piloto saiu da cabine exausto, mas triunfante, e soube que as consequências de seu ataque seriam medidas não apenas em números, mas em vidas que mudaram. Os relatos sobre o ataque impossível começaram a circular, transformando sua missão em uma lenda entre os pilotos. O P-47 Thunderbolt, com seu radiador danificado, tornara-se um símbolo de resistência e bravura, um exemplo de que a determinação humana pode superar as falhas técnicas. Ele se tornara um herói aos olhos dos outros, mas sabia que a verdadeira grandeza estava em continuar a lutar, apesar das dificuldades. Enquanto caminhava de volta para a base, o piloto refletia sobre o peso da responsabilidade que agora carregava. O que havia aprendido em um único dia mudaria sua perspectiva sobre a guerra e o que significava ser um verdadeiro combatente. Ele entendeu que as cicatrizes da batalha não eram apenas físicas, eram emocionais e espirituais, e cada um deles contava uma história de resiliência e coragem. Nos dias que se seguiram ao ataque, a vida na base militar tornou-se um frenesi de homenagens e reconhecimento. O jovem piloto, agora aclamado como um herói entre seus colegas, se viu cercado por conversas animadas e gestos de gratidão. Enquanto caminhava pelos corredores da base, ouvia ecos de histórias sobre o ataque impossível que haviam se espalhado como fogo em palha seca. Outros pilotos se aproximavam, compartilhando seus próprios relatos e expressando como a coragem dele havia inspirado um novo espírito de determinação entre eles. Em um dos encontros informais, um dos membros mais velhos do esquadrão, um veterano que havia lutado em várias frentes, se aproximou. Ele o elogiou calorosamente e compartilhou sua experiência de, um dia, ter enfrentado uma situação semelhante quando um erro mínimo quase custara a vida dele e de seus companheiros. O velho piloto disse: "Às vezes, a bravura não está em ser destemido, mas em ser capaz de agir mesmo quando o medo está presente." Essas palavras ecoaram no jovem, que se lembrou de como a determinação coletiva havia sido a chave para o sucesso. Naquela noite, enquanto se preparava para escrever uma nova carta para casa, ele pensou em como descreveria o sentimento que o acompanhava. Queria contar sobre a camaradagem que crescia entre os pilotos, sobre como cada um deles se tornava um suporte para o outro em momentos de dificuldade.
Decidiu que, ao invés de se concentrar em sua própria glória, preferiria relatar as histórias de seus colegas, que também lutavam bravamente, mas que muitas vezes não recebiam a atenção que mereciam. Entretanto, enquanto as comemorações proliferavam, a dura realidade da guerra não deixava de se fazer presente. O jovem piloto soube que novas missões estavam a caminho e que a luta pela liberdade ainda não tinha terminado. Ele trocou olhares com seus companheiros, todos cientes de que a bravura em um ataque não significava que estivessem a salvo das consequências que viriam. Missões futuras poderiam trazer perdas, e cada um deles carregava o peso da responsabilidade pelo bem-estar dos outros. A batalha seguinte foi marcada pela tensão. O esquadrão partiu em direção a uma nova área de combate, onde o inimigo se tornava cada vez mais desesperado e violento. O jovem piloto manteve-se firme, determinado a honrar a memória dos que haviam caído e a coragem de seus companheiros. Em uma conversa antes do voo, um dos pilotos mais novos, nervoso e hesitante, pediu conselhos. O jovem piloto olhou em seus olhos e disse: "A verdadeira bravura é fazer o que é certo, mesmo quando você tem medo. Estamos juntos nisso." Essas palavras pareceram acalmar o novato, que sorriu e assentiu, pronto para enfrentar o desafio. Durante a missão, a atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. O jovem piloto sentiu um frio na barriga, mas se lembrou das lições aprendidas. Quando seu avião oscilou sob a pressão da batalha, ele focou na equipe ao seu redor. Eles estavam interligados, cada um se apoiando mutuamente em um esforço coletivo. A conexão que havia se formado entre eles os tornava mais fortes. Após mais uma missão bem-sucedida, o piloto percebeu que a guerra não era apenas uma luta contra um inimigo. Era também sobre o que se construía entre as pessoas. Ele viu seus companheiros de esquadrão não apenas como colegas, mas como irmãos. Juntos enfrentavam a adversidade, e cada história que compartilhavam durante as longas noites traria um pouco de luz para os tempos escuros que viviam. Voltando à base, enquanto o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre a terra devastada, o jovem piloto refletiu sobre o que significava ser parte de algo maior do que ele mesmo. A missão, a luta, a perda e a camaradagem moldavam sua jornada. A guerra ainda não havia acabado, mas ele estava determinado a continuar lutando, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que lutavam ao seu lado e por um futuro onde a liberdade poderia finalmente prevalecer. Enquanto os dias se transformavam em semanas, a rotina na base militar se intensificava. O jovem piloto e seus companheiros enfrentavam missões perigosas e a camaradagem que havia surgido após o ataque na coluna blindada se via testada a cada novo desafio. A guerra era imprevisível. As tensões aumentavam, não apenas no campo de batalha, mas também entre os próprios pilotos. Em uma reunião para discutir a estratégia de uma nova missão, vozes se levantaram em um debate acalorado. Havia divergências sobre a abordagem a ser adotada. Alguns defendiam um ataque mais agressivo, enquanto outros preferiam uma postura cautelosa. O jovem piloto observava tudo, reconhecendo que o medo e a pressão refletiam a dureza da guerra. Ele decidiu intervir e, com a voz firme, disse: "Precisamos lembrar que cada um de nós tem um papel importante. O que fazemos aqui não é apenas um jogo de estratégia, são vidas em nossas mãos. Devemos ser cautelosos, mas também destemidos." Suas palavras trouxeram um momento de reflexão, e alguns rostos tensos começaram a relaxar. A próxima missão se aproximava, e a ansiedade estava palpável. O jovem piloto não conseguia afastar a sensação de que o combate seria severo. Ele se lembrou das histórias de dificuldades enfrentadas por aqueles que vieram antes dele. Sabia que a guerra não era apenas sobre vitórias, mas sobre sacrifícios e perdas que moldariam seu caráter.
No dia do ataque, quando se preparavam para decolar, o clima era pesado. Os rostos de seus companheiros mostravam preocupação. Um dos pilotos mais jovens, nervoso, parecia especialmente hesitante. O jovem piloto se aproximou dele e disse: "Lembre-se, estamos todos juntos nisso. Confie em seus instintos e em seus colegas. Cada um de nós é um apoio para o outro." Essas palavras pareciam acalmar o novato. Quando finalmente decolaram, o jovem piloto sentiu o coração acelerado, mas uma nova determinação crescia dentro dele. O objetivo era claro: neutralizar uma coluna inimiga para que as tropas aliadas pudessem avançar. À medida que se aproximavam do alvo, a tensão aumentava. O jovem piloto manobrou com precisão, os olhos fixos no horizonte. O ataque começou e a ferocidade do combate era palpável. Explosões iluminavam o céu e o som dos disparos e gritos misturava-se em uma cacofonia. O jovem piloto sentia um frio na barriga, mas também uma determinação ardente. Ele viu seus companheiros lutando ao lado dele e isso lhe deu força. Cada um arriscava a vida por um propósito maior, tornando a luta ainda mais significativa. No calor da batalha, o jovem percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra o inimigo, mas contra o medo que tentava dominá-lo. Ele se lembrou das palavras do veterano sobre a coragem. Enquanto seu coração pulsava, ele sabia que, independentemente do desfecho da missão, a conexão com seus companheiros formava uma rede de apoio e esperança. Quando finalmente se afastaram do campo de batalha, o jovem piloto sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Haviam cumprido a missão, mas o custo ainda era incerto. Ele olhou para seus colegas. As expressões estavam marcadas pela exaustão, mas o espírito de camaradagem ainda vibrava. Enquanto voavam de volta para a base, o jovem piloto sabia que, apesar das dificuldades enfrentadas, a luta pela liberdade e pela vida continuaria. As semanas se arrastaram e a guerra continuava a exigir seu preço. O jovem piloto refletia sobre as mudanças que havia vivido, não apenas como combatente, mas também como ser humano. A base militar, antes um espaço de camaradagem despreocupada, tornara-se um microcosmo da luta pela sobrevivência. Cada dia trazia novas missões e desafios, e a realidade da guerra se tornava mais intensa. Quando a próxima missão foi anunciada, a tensão era palpável. O jovem piloto sabia que as perdas se acumulavam. Ele havia perdido amigos em combate e a dor da ausência pesava em seu coração. O peso da responsabilidade por suas vidas caía sobre seus ombros e ele se perguntava até quando poderia suportar essa carga. Na véspera do ataque, ele se reuniu com seus colegas em um acampamento improvisado. Lanternas lançavam sombras sobre os rostos dos pilotos, que tentavam aliviar a tensão, compartilhando histórias e risadas. Um dos pilotos mais velhos levantou um copo de café e disse: "Estamos todos juntos nessa luta, e cada um de nós faz a diferença. Não importa o que aconteça, somos uma equipe." O jovem piloto sentiu esperança e pesar, reconhecendo que a verdade atrás daquelas palavras era tanto uma bênção quanto uma maldição. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para decolar, a atmosfera era pesada, mas a determinação era palpável. O jovem piloto subiu a bordo de seu P-47 sentindo a adrenalina. Ele lembrava-se das lições aprendidas e da importância de se manter focado, não só em sua segurança, mas também na de seus colegas. A liberdade estava em jogo e eles estavam prontos para lutar. Ao decolar, a vista abaixo era um mosaico de destruição e esperança. À medida que se aproximavam do alvo, a ansiedade aumentava. O jovem piloto lembrou-se das promessas que fizera a si mesmo e aos amigos de que continuariam a lutar, não importando o custo. O ataque foi feroz. Explosões iluminavam o céu e os sons da batalha eram ensurdecedores. Ele manobrou seu avião com habilidade, sempre atento aos companheiros.
Quando um deles foi alvejado, um grito de desespero ecoou em seu rádio. O coração dele disparou. A realidade da guerra atingindo-o com toda a sua força. Cada vida estava em jogo, e a conexão com seus colegas se tornava uma âncora em meio ao caos. Quando o ataque terminou, o jovem piloto sentiu alívio misturado à tristeza. Haviam cumprido a missão, mas o custo foi alto. Ele viu rostos conhecidos que não estavam mais presentes, e a dor da perda pesou em seus corações. A guerra não era apenas uma série de batalhas, mas uma história de dor e esperança. Naquela noite, ao olhar as estrelas, o jovem refletiu sobre o significado de sua jornada. Ele sabia que a guerra deixaria marcas indeléveis, mas também trouxe a certeza de que, junto aos seus companheiros, era parte de algo maior. O legado da coragem e da luta pela liberdade continuaria a viver, e a memória dos que haviam caído os guiaria. Com essa certeza, ele deixou que a esperança se estabelecesse em seu coração, pronto para enfrentar os desafios que ainda viriam.